Boa tarde a todas e a todos. É uma grande satisfação, uma grande honra para mim fazer parte desse evento, né? Eu tive a oportunidade, na minha carreira, de presidir o CORECON, que é o Conselho Regional de Economia, que reúne os economistas de São Paulo, depois também o COFECON, que é o Conselho Federal de Economia, e sei da importância dessas entidades representativas profissionais e o papel que elas representam. E tenho consciência também que cada um das senhoras e dos senhores aqui presentes dedicam uma parcela importante das suas vidas, sacrificando vida pessoal, profissional, etc., em prol da sociedade, em prol da nação, né? Então, eu tenho um respeito enorme por todos vocês e uma honra muito grande em estar aqui e poder trocar algumas ideias com vocês. Bem, o tema é colocar a economia no rumo do crescimento. A meu ver, depois de 2 anos de recessão, né, nós estamos enfrentando o 2º ano de recessão, a maior recessão da nossa história, que se deve a uma série de fatores, aliás, muito mais complexos do que a gente normalmente ouve no debate econômico, especialmente aquele que nos chega através da grande mídia, né? Porque ele é enviesado por interesses financeiros, ele é enviesado por questões político-partidárias, é enviesado, às vezes até por falta de análise, né? Na verdade, é um conjunto de fatores muito mais complexo que explicam o momento que a gente vive do que, de uma forma simplista, nos é apresentado como se fosse algo muito comum, né? Mas a verdade é o seguinte, quer dizer, o Brasil é um país de enorme potencial de crescimento. A nossa história, ela é associada ao crescimento. Lembrando que, do ponto de vista econômico, social, crescimento é uma medida quantitativa, não é mesmo? Quer dizer, se eu produzo mais num determinado ano em relação ao anterior, eu tenho crescimento. Mas a grande questão não é só o crescimento, é o desenvolvimento. Ou seja, de que forma aquele produto gerado é distribuído e melhora a vida das pessoas. O que ocorre é que países, no estágio em que se encontra Brasil e outros, o crescimento é uma condição necessária, embora não muitas vezes suficiente, para o desenvolvimento. Por que eu faço essa ressalva? Para uma Alemanha, talvez o crescimento não seja tão crucial, porque ela já atingiu um nível de renda per capita, um nível de igualdade de distribuição distributiva, de um aparato social que lhe permite conviver muito bem com uma certa estagnação. O Japão é outro exemplo, né, nesse sentido. Mas países no estágio que nos encontramos, o crescimento é uma questão primordial, embora não suficiente, porque eu vou tratar aqui de outras questões. Mas a gente vê que a nossa história, no longo prazo, nós já tivemos nosso momento China e Índia, né, que foi de 1946 até final da década de 70, onde o Brasil cresceu 7,5%. Né? O Brasil foi o país que, de longe, foi o que mais cresceu. Depois nós tivemos a crise dos anos 80, já na década de 90, uma certa retomada de crescimento. Depois, período 2011, 2014, o crescimento se reduziu substancialmente, né, ficando muito baixo, apenas 1,5%, menor até do que na década de 80. E, mais recentemente, nós estamos enfrentando lá um 2º ano de recessão. O ano passado, a economia caiu 3,8%, e esse ano vai cair outro tanto. O mais curioso é que, com toda essa questão que se fez, com a mudança de governo, impeachment, etc., se tentou vender uma espécie de um auto-engano de que as coisas iam ser melhores, ou que as coisas estavam melhorando. E se criou um ambiente tentando passar a imagem de que a crise seria amenizada. Não é o que está acontecendo, infelizmente, né? A crise não está sendo amenizada porque, a meu ver, existe um equívoco de diagnóstico e de estratégia de política econômica. E é isso que eu gostaria de rapidamente tratar aqui. Na verdade, nós estamos enfrentando uma crise significativa. Isso tem uma consequência econômico-social terrível, porque o Brasil foi um dos poucos países, o outro foi Estados Unidos,
que, ao longo de 10 anos, conseguiu reduzir a metade a sua taxa de desemprego. Em 2002, nós estávamos com um desemprego de 12% da população econômica ativa. Chegamos, em 2014, a 4,7% de desemprego. Mas, em apenas 2 anos, estamos retomando o nível de desemprego de 12%. Ou seja, nós levamos 10 anos para reduzir a metade a nossa taxa de desemprego, mas apenas 2 para voltar ao estágio inicial. Porque, evidentemente, o tamanho da crise é tão significativo que isso implica imediatamente no aumento do desemprego. Mas isso não tem a ver só com a questão política, como muitas vezes é vendida, né? Ou com os erros que foram inegáveis, que foram cometidos no segundo mandato, no final do primeiro mandato, início do segundo mandato da presidente Dilma. Na verdade, é uma combinação de fatores adversos, né? Nós enfrentamos uma crise internacional que é muito mal explicada, inclusive, muito mal compreendida. Mas o fator principal de crise está associado à desaceleração muito forte que a gente observa na China. E o Brasil se transformou, equivocadamente, ao longo dos últimos 15 anos, 20 anos principalmente, num grande fornecedor de commodities. Basicamente, minério de ferro, soja e petróleo bruto. E toda vez que você tem uma oscilação ou uma queda da demanda global, você é fortemente influenciado negativamente porque você depende desse efeito. Além disso, nós tivemos outros fatores que agravaram a crise. A Operação Lava Jato, com todos os seus méritos de combater a corrupção, na verdade, inviabilizou parcela significativa da nossa economia. A Petrobras, com as grandes construtoras. Alguém talvez pudesse perguntar, mas então não combate a corrupção? Sim, tem que combater a corrupção, mas o que existe no Brasil, especialmente por parte do judiciário, é uma ignorância, um desconhecimento muito grande dos efeitos econômicos de algumas medidas que são tomadas. Ao contrário de Alemanha e de vários outros países que preservam as suas empresas como ativos nacionais, no Brasil, a destruição de ativos não é vista como uma perda para a sociedade, para a nação. Não é? E relembrando o Tom Jobim, que dizia que no Brasil o sucesso é considerado quase uma ofensa, não é? Muita gente até vibra com quebra de empresas, não é? Desconhecendo que isso é uma grande perda do patrimônio nacional. Não é? Porque você pode, sim, e deve punir os acionistas, eventualmente, punir os controladores, os gestores, mas é preciso preservar a empresa, porque a empresa não é só disso, ela tem todo um caminho para isso, né, para a nação, o papel que ela representa. De qualquer forma, a combinação desses fatores tem sido perverso. Aliás, é risível o balanço que foi feito por alguns juízes, alguns promotores, de que conseguiram recuperar 200 milhões de reais com a Operação Lava Jato. Eu digo que é risível porque eles estão gerando uma perda de centenas de bilhões de reais, não só em ativos econômicos, mas tecnológicos, do conhecimento, da própria engenharia, que vocês conhecem tão bem, né? Mas isso é assim que é passado para a realidade pública. Então, nós estamos tendo uma destruição muito forte de empregos. Aqui, o número de empregos destruídos ao longo do tempo, a gente vê que sai do positivo para o fortemente negativo, e, evidentemente, cai os salários e a massa salarial. A massa salarial é a composição do número de pessoas empregadas versus o salário. O salário cai porque, com o aumento do desemprego, mais gente está disposta a trabalhar por menos. Além disso, a elevação da inflação está destruindo a capacidade de aumento real dos salários, né? Na verdade, nós convivemos desde o final da década, do final da última década do século XX, com o chamado tripé macroeconômico, né, que foi instituído lá no governo Fernando Henrique e que sobrevive até hoje, copiando um pouco algumas experiências que se fez em vários países, mas que coloca como meta central não o crescimento, a que me referi algum tempo atrás, como pressuposto fundamental
para o desenvolvimento, mas a uma meta de inflação, não é? Que é subsidiada por uma política monetária, que é definida, então, pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e assessorada por uma visão de geração de superávit primário, portanto, receitas maiores que despesas, ou ao contrário, se quisermos, despesas menores que as receitas, e uma política de câmbio flutuante. Essa política vem sobrevivendo ao longo do tempo e com alguns agravantes, né? Muda governo, entra governo, existe uma pressão enorme dos interesses envolvidos, são muitos, eu vou me referir a eles daqui a pouco, em que dificilmente você consegue uma correlação de forças para mudar essa lógica. E, particularmente no Brasil, ela é agravada por um fator específico. Quer dizer, na verdade, quando se fala no lado fiscal no Brasil, se destaca muito o papel do resultado primário das contas públicas. O resultado primário é aquele que está ali nas barras azuis. Então, a gente vê o seguinte, até 2013, você tinha um superávit, ou seja, você tinha um resultado positivo entre receitas e despesas correntes do governo, sem considerar o custo financeiro, e a partir daí você passou a ter déficit. Então, tanto o final, o início do segundo mandato da presidente Dilma, com a dupla Dilma-Levi, quanto agora com Temer-Meirelles, você tem a insistência num tipo de discurso e de diagnóstico, a meu ver, profundamente equivocado, de que você precisa corrigir o déficit público e, portanto, fazer o chamado ajuste fiscal pelo corte de despesas. Mas ocorre o seguinte, toda vez que você, em meio a uma recessão, tenta fazer um ajuste pelo corte de despesas, isso agrava e não resolve a questão fiscal. Por um motivo bem simples, que ao cortar gasto público, ou tentar, por exemplo, normalmente o gasto público que é cortado é o último a ser cortado, deveria, que são os investimentos e os gastos sociais, você provoca um agravamento da recessão. Portanto, pessoas e empresas pagam menos impostos, porque a atividade está menor e porque aumenta a inadimplência. Mais grave ainda, tanto Dilma, no início do seu segundo mandato, como agora a Temer, insistem em fazê-lo mediante uma elevação da taxa de juros. Tá certo? Então, o que acontece é que o custo de financiamento da dívida pública, que no Brasil tradicionalmente é muito elevado, aumenta mais ainda. São aquelas barras verdes que nós temos ali embaixo. Então, a gente vê o seguinte, que sempre teve lá um custo elevado, chegou a 3%, 4%, mas você desce a quase 10% nos últimos anos, né? De forma que o déficit nominal, que é a soma dos dois, primário mais custo de financiamento, que são as barras vermelhas, chega a quase 10%. Então, essa é a esquizofrenia da política econômica que nós vivemos e que é insistido. Quer dizer, mais recentemente, o governo Temer lançou a PEC 241, atual 55 no Senado, que é apresentado como uma pseudo-salvação nacional, né? Porque congelaria, ou se pretende um congelamento de despesas públicas pelos próximos 20 anos. Quer dizer, um outro equívoco, porque, na verdade, nesse quadro, nós não vamos só ter recessão forte, como temos, como vamos aprofundar o desemprego, vamos destruir a capacidade de manutenção de políticas sociais relevantes para o país e, sobretudo, vamos gerar um quadro de instabilidade muito grande entre os poderes, entre os vários entes federativos, como, aliás, já está ocorrendo, fruto da própria recessão. Então, a questão fundamental no Brasil é que nós temos um custo de financiamento da dívida pública proporcionada pelos juros que são praticados, elevados, que chega a R$500 bilhão, 500 bilhões de reais ao ano, né? Então, o Brasil, de longe, é o que tem a maior taxa de juros real e o maior custo proporcional de financiamento da dívida. Ou seja, toda tentativa de corte de gastos ou de atraso dos investimentos, ele é insuficiente para cobrir
o custo do financiamento da dívida. Tá certo? Então, essa é uma grande anomalia que nós vivemos e que resiste. Quer dizer, não há outro precedente, nós pesquisamos isso constantemente, não há países que pratiquem taxas de juros e custo de financiamento tão elevado e não resiste a uma análise sobre o tamanho da dívida, sobre vários outros indicadores. Então, vocês veem aí nesse gráfico, embaixo, nós temos na linha horizontal a proporção da dívida em relação ao PIB. E no eixo vertical, nós temos o custo de financiamento dessa dívida em proporção do PIB. O Brasil é aquele que está lá, se destaca lá em cima, né, no eixo ou do lado esquerdo. Ou seja, nós temos proporcionalmente uma dívida muito menor do que Grécia, Itália e vários outros países. No entanto, temos um custo de financiamento absurdamente elevado. Isso foi construído ao longo de décadas, né? Faz parte da nossa cultura. Evidentemente, isso não é uma política neutra, isso favorece o rentismo, favorece o ócio, porque a melhor coisa que você tem que fazer no Brasil, com qualquer recurso, é comprar título público. O Brasil é o único país do mundo que remunera taxas de juros absurdamente elevadas, todos os títulos públicos, independentemente do prazo, tá certo? Então, em qualquer país que tenha um mercado que funciona, se você quiser ter algum ganho na compra de título público, fazer uma aplicação, você precisa fazer aplicações por 10, 20 anos para ter alguma remuneração. No Brasil, até o fluxo de caixa das pessoas e das empresas são remuneradas ao título. Então, isso cria uma resistência enorme à baixa da taxa de juros, né? Porque ela está entranhada. Todos no Brasil viraram rentistas, inclusive os não rentistas, né? Quem não é rentista tem vontade de ser rentista, e até quem não é rentista pensa como rentista. Eu me lembro, na tentativa que Dilma fez no seu primeiro mandato, de reduzir as taxas de juros, e não estou dizendo que ela fez da maneira adequada, faço essa ressalva porque, inevitavelmente, o tema vem em monta. Mas eu me lembro que eu ia em vários encontros e palestras e dizia que era importante que houvesse aquela queda dos juros. Aí fui abordado por um cidadão que disse o seguinte: poxa, mas isso não é ruim, porque as minhas aplicações financeiras e de todos vão ganhar menos. Eu falei, sim, mas isso vai ampliar o crédito, vai viabilizar uma série de atividades no setor produtivo, na infraestrutura. Mas ele dizia, não, mas a minha aplicação vai render menos, né? E depois ele me confessou que tinha alguma coisa com 20 mil reais aplicado, né? Mas ele se considerava rentista e pensava como rentista, né? E, infelizmente, isso está entranhado na sociedade brasileira. Mas só para ilustrar um pouco da dificuldade que nós temos aí nesse campo. Mas a gente sabe que o melhor negócio no mundo é ser um aplicador no Brasil, né? Então, essa PEC 55, ela tem grandes equívocos, né? Tem enormes equívocos com relação à sua concepção, porque, primeiro, ela não distingue, né, o que é gasto público, né? Tanto faz o gasto com um cerimonial lá de um jantar para convencer 300 deputados a votar a favor da PEC, como um investimento, por exemplo, investimento em infraestrutura, em saúde, educação. Então, ela parte do vício de origem, né, de que o problema é exclusivamente fiscal, quando não é, né? Nós temos vários outros problemas. E vende a historinha da fada da confiança. Quem usou esse termo foi o Paul Krugman, né, que é Prêmio Nobel de Economia, e ele se referia à Grécia, em 2010, em que dizia o seguinte: olha, a Grécia está entrando nesse conto de que, se você entregar o ajuste fiscal para os mercados, isso vai resgatar a confiança e isso vai reverter a crise, né? Bobagem, isso não ocorre. E na própria resolução que justifica a PEC, trata a macroeconomia como a economia do lar, fazendo a seguinte correlação. Olha, o que você faz na sua casa quando o orçamento aperta? Você corta gastos. Então, é isso que nós estamos fazendo no governo. O que é uma balela também, porque o único que pode
fazer a diferença na crise é o Estado. O Estado tem que gastar e bem, porque o Estado ele tem o poder de fabricar dinheiro. Ele pode fabricar dinheiro tanto imprimindo, que é a pior opção, como gerando crédito e financiamento. Mas para que esse crédito e financiamento? Para investir, porque você tem um efeito multiplicador do investimento público, né? E ele é mobilizador de outros investimentos. Então, na verdade, a analogia com a economia doméstica é completamente equivocada. Quarto ponto, você cria uma camisa de força por 20 anos. Eu sou capaz de apostar que a maioria dos que aprovaram a PEC sequer leram o texto da PEC. E digo mais, se leram, não entenderam, porque é um absurdo você criar uma camisa de força por 20 anos. Quem é que sabe se vem uma crise, um agravamento da crise internacional daqui a 2, 3 anos? A justificativa do governo, mas aí você entra com uma outra PEC para mudar essa. Só que até você conseguir fazer isso, já era, né? Você fica totalmente imobilizado. Então, desconsidera coisa básica, que é o crescimento populacional, a estrutura etária e o próprio desempenho do PIB per capita, tá certo? Então, por 20 anos, você vai ter um crescimento da população. Se eu congelo a despesa nos termos atuais, per capita, eu vou ter menos recursos para atender. Claro que isso não vai dar certo, né? Eu vou deteriorar os serviços públicos, tá certo? E pior, nós vamos ter um envelhecimento da população e a demanda por recursos e serviços públicos vai aumentar. Então, ignora totalmente o papel anticíclico, o efeito multiplicador do gasto público, aquilo que eu estava falando da economia doméstica, né? Engessa a gestão orçamentária no Executivo e no Legislativo. Então, todos os entes federados e o Legislativo estão sendo afetados e serão cada vez mais. E parte daquela ideia de que todo gasto público é maléfico, que é uma grande balela também, né? O gasto público ele pode ser muito benéfico, depende da sua finalidade. Bom, uma outra absurdo é considerar o investimento no total dos gastos. No mínimo, você teria que ter um bom senso de separar o investimento, né? E o pior, né? Eu falei que os juros custavam R$500 bilhão, financiamento da dívida. Mas eles não estão inclusos na PEC, percebeu? Então, você vai pagar a conta, você vai ter menos serviço público, você vai ter menos salário, né? Uma deterioração, mas preserva o rentismo, preserva o dinheiro que vai para o pagamento dos juros. Então, é um grande absurdo, né? Eu não sei como é que algo tão relevante consegue ser aprovado sem um mínimo de discussão, né? Sem um mínimo de reflexão sobre o que isso representa. E um detalhe, hein? Não há precedente no mundo, isso é uma jabuticaba, não há precedente de outro país que tenha feito a maluquice que está sendo feita no Brasil, né? Bom, um outro lado que tem a ver muito com um tema que é bastante relevante para vocês, que é o uso da política cambial no Brasil como um instrumento de curto prazo. Então é o seguinte, o Banco Central tem que cumprir a meta de inflação. Bom, se houve um aumento da inflação, independente da causa desse aumento, ele vai fazer o seguinte, com a prática de juro elevado, ele valoriza o real, ou seja, ele barateia o dólar na nossa economia, tá certo? Com isso você tem um aumento das importações, com isso aumenta as viagens para o exterior, é a festa de Miami, né? Porque todo mundo, o pessoal vai para Miami, só que isso é péssimo, né? Então aqui a gente tem uma comparação do que a gente chama do câmbio real, o câmbio efetivo, que é o real em proporção às demais moedas. Com exceção do período 1999 a 2002, que é aquele pico onde houve uma desvalorização, nós vivenciamos ao longo de um período muito longo, que foi até basicamente ali 2012, 2013, com uma taxa de câmbio insistentemente apreciada. Bom, o que isso gera? Aumento das importações, desindustrialização e perda de capacidade de geração de valor agregado, né? Isso é péssimo para a economia, péssimo para o desenvolvimento. Mais recentemente, pelas circunstâncias, vocês veem lá que, desde 2013, basicamente o câmbio está se ajustando. Mas, mais recentemente, olha a curva para onde foi.
né? Então, ali aquela tracejada no meio é dezembro de 2015. Então, voltou a se apreciar, tá certo? Então, esse é um fantasma que sempre volta para a economia brasileira e que causa malefícios enormes, né? Por exemplo, na nossa balança comercial, a gente vê o seguinte, quer dizer, aquelas barras azuis do total do saldo de exportação menos importação. E as barras vermelhas é esse saldo no setor industrial, né, de manufaturados. E a gente vê o seguinte, quer dizer, só recentemente, com a desvalorização do real e com a crise, é que esse déficit amenizou. Mas nós estamos tendo uma dependência na indústria, e uma dependência tecnológica muito grande, porque nós geramos um processo de desindustrialização cuja reversão depende, evidentemente, de uma grande mudança na política econômica. E isso é o impacto imediato no balanço de pagamentos, o balanço de transações correntes, que é o total, então, da relação do Brasil com o exterior, que representou um déficit só em 2014 de mais de 100 bilhões de dólares, né? Quer dizer, então, a sustentabilidade das nossas contas externas, que nos dê autonomia para a política econômica doméstica, passa necessariamente por uma mudança desse quadro. Quem é que financia esse déficit, né? Basicamente é capital externo e, no Brasil, uma modalidade específica do capital externo, que é o investimento direto. O investimento direto é aquele que vem para a compra de empresas, que vem para a constituição de empresas. Eu diria que compra de empresas hoje é a maior parcela. Então, nós vivemos um processo de desindustrialização com desnacionalização. Uma aposta muito grande do governo atual no investimento estrangeiro como um provedor de um programa de infraestrutura, né? Mas que, de novo, é muito mal estruturado, muito mal pensado do ponto de vista da estratégia. Não há nenhum problema em você ter investimento externo na sua economia, né? A maioria dos países do mundo são receptivos ao investimento, especialmente o investimento direto. Ocorre que, dadas a estrutura da economia brasileira, eu preciso compatibilizar o ingresso de capital externo com a sustentabilidade futura do balanço de pagamentos. Porque a hora que eu passo a ter sócios estrangeiros nas empresas brasileiras, isso é uma demanda permanente por remessa de lucros e dividendos, em dólares, tá certo? E você não é gerador de dólares. Então, é preciso que isso seja avaliado, e eu posso garantir que isso não está sendo avaliado. Quer dizer, isso é vendido como uma grande solução para os problemas brasileiros, enquanto que, na verdade, isso não se realiza. Então, na verdade, a combinação de um câmbio desfavorável, mais outros fatores de competitividade que sabemos que são desfavoráveis no Brasil, como, por exemplo, a tributação, que penaliza mais o investimento do que propriamente a especulação financeira, né? A elevada taxa de juros faz com que, mesmo empresas fortemente organizadas, como, por exemplo, as maiores empresas de capital aberto, tenham, ao longo do tempo, uma redução substancial da sua lucratividade, que é a linha azul, enquanto que a rentabilidade média das aplicações financeiras é mais elevada ou constante, né? Ou seja, é uma sinalização muito clara que, olha, não invista, aplique no mercado financeiro que você vai ser mais bem-sucedido. Então, na verdade, a reversão desse processo passa por uma mudança substancial do bojo da política macroeconômica. Quer dizer, na verdade, nós só vamos restabelecer as condições para o crescimento e, portanto, para viabilizar o desenvolvimento brasileiro, né, com a retomada de uma política que seja favorável. Nós temos aqui como exemplo o documento Cresce Brasil, né, Federação Nacional dos Engenheiros e CNTU, onde houve um trabalho coletivo, eu fiz parte, mas isso é um trabalho coletivo de muita gente, que coloca lá as bases do ponto de vista econômico que eu estou falando, mas abrange outros fatores que eu não vou ter tempo aqui de colocar. Mas eu queria me concentrar na política econômica. Quer dizer, é uma inversão, a necessidade da inversão da lógica da política econômica, né, que é exclusivamente financeira, de uma política mais favorável à produção e investimento produtivo. Quer dizer, isso tem que ser
entendido como um valor para a sociedade e ser entendido também que uma reindustrialização do país não é algo de uma demanda corporativa da indústria. Não, é que não se conhece, e eu estudo isso há muitos anos, assim como vários outros, exemplo de país que tenha se desenvolvido sem uma forte participação da indústria, da engenharia, da tecnologia, porque isso é que pode dar substância à criação de valor agregado. Portanto, o papel das políticas de desenvolvimento, ou seja, as políticas industrial, comercial, ciência e tecnologia, exercem um papel relevante. E eu faço uma pergunta para vocês: quem é que cuida disso no governo atual? Eu não sei. Se alguém souber, puder me apresentar qual é a política industrial do novo governo, fico muito feliz, porque esse tema está fora da pauta. Então, há não só uma limitação, um simplismo da política macroeconômica, como a ausência das outras políticas de competitividade que poderiam reverter esse processo. Bom, a retomada dos investimentos em infraestrutura e política social, fundamental, porque o país, com as distorções que nós temos, é crucial que você tenha esse desempenho. E, por último, mas não menos importante, o papel de um projeto nacional de desenvolvimento. Quer dizer, por mais fora de propósito que isso represente, porque alguns vão dizer, não, mas na era da globalização você está falando em projeto nacional de desenvolvimento? Sim, me apresente um país, empresa, organização que não tenha um plano estratégico muito bem definido. Então é isso, quer dizer, é preciso sair da mesmice do curto prazo. Essa visão de que você vai fazer o ajuste fiscal, vai reconquistar a confiança e o crescimento virá naturalmente, não se sustenta teórica e nem empiricamente. Não há exemplos disso. Aliás, há anti-exemplos. Nós acabamos de ver isso equivocado em parte da Europa. E, no entanto, no Brasil, isso fica sendo repetido dia e noite. E isso não é, como mostrei para vocês, algo desinteressado ou neutro. Na verdade, muita gente ganha com isso. Só que nós não vamos a lugar algum, porque a crise já chegou ao setor público e vai chegar ao setor financeiro, porque não há possibilidade de se permanecer com esse quadro. Então, nós temos uma potencialidade enorme. O Brasil é talvez o único país no âmbito do G20 que tem uma demanda reprimida na área de infraestrutura, que é fantástica, que nos abre uma oportunidade muito grande. Somos um dos poucos países que podemos contar com não apenas a agropecuária e o complexo agromineral competitivo, mas ainda com o que resta da indústria, um setor de serviços forte, e que tem um mercado consumidor potencial enorme, que é outro mito de que o mercado de consumo brasileiro está esgotado. Ele está esgotado porque querem financiar o nosso mercado consumidor com juros que vão de 160% até 400% ao ano. Que é absurdo. Nós estávamos falando até agora de juro básico. Só que, como lembra um grande amigo meu, o problema é que o consumidor e as empresas não pagam juros primários, pagam juros universitários ou até pós-doutorados. Então, são taxas de juros absurdamente elevadas. Então, a balela é o seguinte: o mercado consumidor brasileiro está esgotado. Sim, com essa estrutura que está aí, mas com um mínimo de bom senso, você tem um papel fantástico do mercado consumidor, um papel fantástico da infraestrutura. Ou seja, tem jeito, tem possibilidade. O Brasil tem bancos públicos, que é uma diferença importante, que vários países gostariam de ter a estrutura que nós temos. Agora, é preciso, evidentemente, que isso esteja a serviço da nação e não cooptado por interesses específicos, que é o que tem hoje. Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês e me coloco aqui à disposição para o debate. Muito obrigado.